Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Hoje em dia de Non-Farm Payrolls, à quarta-feira, não à sexta-feira habitual, os números vão ser divulgados com atraso devido ao tal shutdown governamental temporário que existiu e que levou a um adiamento desses números de sexta-feira para o dia de hoje. Para já, o que o mercado está à espera, como podemos ver por aqui, é a criação de 70 mil novos postos de trabalho, subindo dos 50 mil do mês passado, com a taxa de desemprego a manter-se nos 4,4%. Estes números, eu creio que, como aliás Kevin Hassett ontem ou mesmo anteontem, já tinha afirmado que poderíamos ter aqui assim, esta vez, alguns números, ou pelo menos alertou no sentido desses números virem um pouco abaixo do esperado. Eu creio que se tivermos esse tipo de números, vamos ter, digamos, uma reação em alta do dólar, quero eu dizer, portanto, em queda do euro-dólar. Aliás, como vemos aqui, o dólar continua a cair, continua a negociar em perdas acentuadas, e isso está a levar com que o euro-dólar continua aqui assim a negociar em ganhos. Mas estes ganhos aqui que vimos logo no início da semana, creio que teve exatamente a ver com essas palavras de Hassett e que de alguma forma levaram os mercados a antecipar o desconto do número menos bom dos non-farm payrolls. Pelo que hoje, se tivermos um número à volta dos tais 70 mil, diria eu mesmo, ou 60 mil mesmo, poderemos ver aqui o euro-dólar a recuar uma vez mais com o dólar a voltar aqui assim a registar alguns ganhos. Ontem tivemos as vendas a retalho abaixo do esperado. E isso acabou por, aliás, também podemos ver por aqui, vamos aqui, ok, temos aqui as vendas a retalho, como vemos aqui assim, abaixo do esperado, estagnaram, está à espera de uma subida de 0,3%. E o índice de preços o índice do custo de emprego, que eu tinha referido ontem, também é importante, também saiu abaixo, nos 0,7, face a 0,8 no trimestre anterior. Portanto, isto acabou por, de alguma forma, levar os mercados a cimentarem mais a possibilidade de um corte de taxa de juro mais cedo do que o esperado por parte ou melhor, cimentarem as expectativas já que têm de 2 cortes de taxa de juros este ano, sendo que o primeiro está definitivamente marcado para junho. Vamos ver até que ponto é que os dados de hoje até podem levar essas probabilidades a antecipar esse mesmo corte, mas se não, isto já está bastante descontado uma vez mais, tal como eu comecei por dizer relativamente aos non-farm payrolls. Ou seja, os dados de ontem deveriam, de alguma forma, ainda tentaram aqui romper este máximo aqui dos 1,1926 desta semana, mas não conseguiram, ou seja, mesmo assim o mercado acabou por levar o euro-dólar para esta consolidação, não continuando, como eu estava à espera, aliás, de romper exatamente isto. Vamos ver então hoje o que é que vai acontecer com os tais non-farm payrolls, que ainda por cima vamos ter a revisão dos números total do ano 2025, onde o mercado estima que haja uma revisão em baixo de menos 825 mil empregos. Ora,
isso dá cerca dos tais 60 mil, qualquer coisa por aí, por mês. Vamos ver se isto vai baralhar um pouco mais os mercados. Ainda assim, eu acredito que, portanto, estes tais números desta forma são capazes de fazer com que o euro-dólar desta vez não continue em tendência ascendente, seja capaz de recuar um pouco e de corrigir um pouco este movimento que tem vindo aqui a fazer. Portanto, esta é a parte fundamental onde eu baseio aqui assim, digamos, os meus cenários do dia a dia. Vamos agora então para a parte mais técnica, a parte mais dos gráficos. Mais uma vez o gráfico semanal, continuamos aqui com uma vela bastante positiva na tentativa de sairmos desta área de consolidação que temos vindo a seguir. Os indicadores de momentum, como vemos, também continuam bastante positivos, portanto a dar aqui assim o tal momento ascendente do euro-dólar. Quando olhamos para o gráfico diário, nada daquilo que eu disse ontem se alterou, ou seja, temos aqui o preço a testar os tais 50% aqui nos 1,1920 aproximadamente, ligeiramente acima. Por outro lado, temos o suporte dado nos 38,2 e simultaneamente mínimo do dia de ontem e até agora do dia de hoje, que se encontra aqui assim nos 1,1886. 18,86 é estes mínimos do dia de hoje e de ontem e ao mesmo tempo dos 38,2% de Fibonacci. Com os indicadores de momento também, tanto o RSI como o MACD, a darem preferência à continuação desta tendência ascendente de mais curto prazo, ou seja, desta semana. Quando olhamos para o gráfico a 4 horas, esses indicadores de momentum também se encontram bastante positivos, portanto, a alimentar esta tendência ascendente. O preço, neste momento, continua acima da tal nuvem de Ishimoku, que agora fornece mais um suporte mais forte, isto numa altura em que temos aqui assim um cruzamento da média móvel 21 com a média móvel 55 e com o preço acima exatamente deste alinhamento de médias móveis, que é de 21, 55 e 200. Para terminar, temos então aqui o nosso gráfico a uma hora. Como vemos, esta linha de tendência ascendente está perigada, digamos. Eu continuo a acreditar na continuação deste movimento, que poderemos ver este movimento ascendente, mas de facto já não faz sentido colocarmos mais esta linha de tendência. O preço continua a andar aqui assim a consolidar estes níveis. Eu já coloquei aqui assim agora os tais 1,1886, o tal mínimo de ontem e de hoje. Temos pelo meio temos um suporte mais forte aqui à volta dos 1,19 ou 1,1898 para ser mais preciso. Portanto, esta área basicamente 1,1885, 1,19 a ser uma forte área de suporte. Por outro lado, temos aqui a continuação deste 1,1926 como a linha de resistência e que está a fazer então a tal área de consolidação. Ora, essa área de consolidação, se quebrada, vamos ter então os tais 1,1971, tal como já tinha referido ontem, e continua a ser de uma forma geral o meu cenário base, em termos da análise técnica das projeções que eu vou aqui fazendo, na medida em que eu vejo esta área de consolidação como uma figura de continuação de tendência, desta tendência, e portanto a poder facilmente com o break deste 1,1926 a atingir os tais 1,1970 aproximadamente, ou seja, o objetivo do break desta área. Claro que, como todos sabem, eu em termos de posicionamento da minha forma de ver os mercados do euro-dólar, continuo a dizer que o euro-dólar deverá continuar para os tais 1,20, o tal nível psicológico, e depois o máximo do ano que está nos 1,2080, mas num 1,2082 para ser mais preciso. Bom, mas para já é esta o meu cenário. O cenário
para já que eu coloco hoje poderá ser o tal de romper este suporte e vermos aqui assim alguma correção. Não me admiraria que tivéssemos aqui uma correção a nível da média móvel dos 200 aqui neste gráfico horário, que está nos 1,1845 neste momento, ou mais abaixo nesta área mais forte de suporte que está entre os 1,1825 e os 1,1835, sendo que também tanto o MACD como o RSI continuam a validar esta tendência ascendente. Bom, mas como sempre, é apenas a minha opinião, é a forma como eu interpreto os dados, como eu vejo os mercados, como eu interpreto os gráficos e não é qualquer uma recomendação de investimento. E por hoje é tudo, desejo a todos o resto de um bom dia, ótimos negócios e eu para mim estarei por cá amanhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!